2 Samuel, capítulo 22. Eu vou repetir a leitura que fora lida pelo irmão Mauri. Capítulo 22 de 2 Samuel. O título da mensagem é Deus nunca erra. Nós vamos ler do versículo 29 ao 33. Todos acharam? Amém? Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amém. Deus, nós te louvamos porque estamos na tua casa. Nós vamos fazer aqui, Senhor, uma reflexão, ó Deus, acerca da tua palavra. E nós queremos ser edificados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós louvamos o nome do Senhor, porque estamos na casa dele. Estamos na casa do Pai. E quando nós estamos na casa do Pai, nós nos sentimos protegidos. Porque o nosso Pai nos afaga. O nosso Pai se alegra quando nós estamos na casa dele. Nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos. Temos algumas pessoas que nos visitam. Nós queremos dizer que Deus tem uma grande bênção para você nesta noite. Muito bem. Eu estou feliz porque no boletim da igreja tem 3 aniversários coladinhos. Não é? Dia 21, sexta-feira, foi aniversário da Giovana, minha netinha. Fez 2 aninhos. Não é? Hoje estivemos lá comendo um bolinho com ela, com os avós, né? E as titias e o priminho, não é? E com o irmãozinho dela. E também, porque hoje é aniversário da minha irmãzinha. Eu tenho uma netinha e tenho uma irmãzinha querida. E também é o aniversário do Guilherme. A mamãe e o filhinho. O Guilherme tão bonitinho, não é? Puxou o tio. Não é, Guilherme? Glória a Deus. Porque a minha irmãzinha também puxou o irmãozinho mais velho dela. Tão bonitinha, né? Glória a Deus. Minha irmã querida, Guilherme. Cadê o Guilherme? Está aí? Não? Não? Deus seja louvado porque vocês são uma bênção. Não é? Eu liguei lá para você, mas você não estava lá. Acho que estava no espeto corrido hoje. Mas nós nos lembramos do aniversário de vocês. Então, glória a Deus, porque temos aí 3 aniversários da minha família, lógico. Glória a Deus também pelo aniversário dos outros irmãos. Mas são pessoas especiais, né? Minha neta, minha irmã e meu sobrinho. Muito bem. Deus nunca erra. Você vai dizer assim, lógico que Deus nunca erra. Deus não erra mesmo. Mas não é assim que nós pensamos quando nós temos as nossas vontades contrariadas por Ele. Não é assim que nós pensamos quando o nosso caminho é modificado, quando o nosso planejamento é modificado, quando nós, entre aspas, nos frustramos diante de uma situação que não aconteceu conforme nós gostaríamos. E nós, muitas vezes, pecamos até porque nós achamos que Deus erra.
E que Deus, na nossa vida, na nossa família, muitas vezes Ele errou. E nós vamos refletir aqui hoje, rapidamente, sobre este assunto. E você talvez tenha lido em algum lugar já a historinha que eu vou contar aqui. Deus nunca erra. E aí, vendo essa história, eu peguei o texto de 2 Samuel 22 e vamos trabalhar aqui mais o versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, e a sua palavra sem impureza. Numa outra tradução está escrito: Ele é o caminho de todos os que nele confiam. Todos nós temos um caminho traçado, não temos? Nós não temos um sonho, nós não temos um planejamento, seja ele diário, seja mensal, seja anual, seja para a vida toda. Nós temos um planejamento, nós temos um sonho. Nós sonhamos nos formar, ter uma faculdade, não é? Aqueles que tiveram condições, que estão tendo condições hoje, sonhar, ter uma faculdade, arrumar um namorado, uma namorada, se casar, ter filhos perfeitos, ter uma família perfeita, sem tragédias, sem contratempos, enfim, todos nós temos o nosso caminho. E isso é bom, isso é louvável. Significa que nós planejamos, que nós sonhamos, que nós temos ideais, que nós temos motivação. Isso é ótimo. Mas Deus, paralelamente ao nosso caminho, também tem um caminho para nós. E aqui está escrito que o caminho de Deus é perfeito. E aí o texto conclui dizendo: Ele é o caminho de todos os que nele confiam. Amém? Muito bem. Conta-se que um rei que não acreditava na bondade de Deus, ele tinha um servo que em todas as situações lhe dizia: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele não erra, dizia ele, motivado. Um dia eles saíram para caçar e uma fera atacou o rei. O seu servo conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que sua majestade perdesse um dedo da mão. Furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre rei disse: Deus é bom? Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido um dedo da minha mão. O servo apenas respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, só posso dizer-lhe que Deus é bom. E ele sabe o porquê de todas as coisas. O que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o seu servo. Tempos depois, saiu para uma outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o nobre rei, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram-no. Ele não era perfeito para ser oferecido aos deuses daquela tribo. Ao voltar para o palácio, mandou soltar o seu nobre servo e recebeu-o de forma muito afetuosa. Meu caro, Deus foi realmente bom comigo, dizia ele. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens justamente por não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida. Se Deus é bom, por que permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? Aí ele respondeu: meu rei, se eu tivesse sido
Se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta nem um dedo. Por isso, lembre-se, meu rei, tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. O caminho de Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Muito bem. Mas como nós poderemos alimentar isso no nosso dia a dia? Nós muitas vezes nos queixamos da vida. Nós muitas vezes, isso aconteceu comigo, aconteceu com você, se queixar de coisas que aparentemente foram ruins para nós. De situações dentro da nossa família, no seio do nosso lar, no nosso trabalho, no nosso estudo, que foram, aos nossos olhos, ruins para nós. E nós nos esquecemos disso, de que nada é por acaso. Nada é por acaso. Em tudo há um propósito debaixo dos céus. Deus nunca erra. O caminho de Deus para nós é perfeito. Deus nos permite passar, sim, por situações difíceis, situações desesperadoras. Deus permite que muitas vezes as feras deste mundo nos ataquem. Contudo, Ele preserva a nossa vida. Ele nos mantém vivos. Deus muitas vezes permite que percamos um dedo. Contudo, Ele nos dá a graça de nos manter vivos. Deus permite que tenhamos determinados prejuízos, entre aspas, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Contudo, Ele nos preserva com vida, para que depois nós possamos agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Meus amados irmãos, nós precisamos oferecer ao nosso Deus a nossa vida todos os dias. Como que nós podemos oferecer a Deus a nossa vida? Primeiramente, nós precisamos pedir que o Senhor inspire os nossos pensamentos. Quando nós temos os nossos pensamentos inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, nós já vamos de início ter a capacidade de discernir que não é Deus quem errou, não é Deus quem está errando quando permite alguma coisa. Quando acontece alguma coisa em nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, é consequência do nosso próprio erro. Quem errou lá no começo foi o homem, e nós somos homens. O homem aqui é o ser humano, é a mulher, é o homem, é a criança, é o jovem. E aí, nós não podemos querer culpar Deus por alguma tragédia que aconteceu na nossa vida. Porque Deus não erra. Então, quem tem mente espiritual, quem tem a sua mente espiritual alimentada pela palavra de Deus, pela oração, pela obediência a Deus, vai perceber que tudo aquilo é passageiro. E que mais daqui a alguns instantes, Deus vai mostrar por que aquilo aconteceu. Aquele rei ficou revoltado nessa história. Ele ficou revoltado porque ele perdeu um dedo. E só depois ele foi entender que foi bem melhor, lógico, ele ter perdido um dedo a perder a sua vida. Nós temos perdido dedos, irmãos, no nosso dia a dia. Nós temos perdido. A gente não só ganha,
a gente perde também. A gente se frustra como seres humanos que somos. Nós sonhamos coisas para nós, sonhamos coisas para os nossos irmãos, para a nossa família. Nós sonhamos coisas, sonhamos e planejamos. E aí às vezes as coisas acontecem e depois a gente perde. A gente perde um dedo. Mas quando nós perdermos um dedo, nós devemos glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem muito mais para nos dar posteriormente. Nós precisamos oferecer a nossa vida ao Senhor todos os dias, porque aí nós vamos perceber que fazendo isso, Ele estará guiando os nossos atos. Porque a gente às vezes perde em consequência do nosso próprio ato. Um ato praticado pela nossa vontade, sem conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Nós sonhamos, eu disse, nós planejamos e nós dizemos: eu vou fazer, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou acontecer, daqui 5 anos eu vou sair de uma faculdade, eu vou fazer e acontecer. E aí vem Deus com o seu caminho, que é perfeito, e fala assim: não vai ser como você quer, segundo os teus próprios atos, porque você não colocou sob a minha vontade aquilo que você queria fazer. E às vezes as pessoas, infelizmente, eu vou usar uma expressão bem popular da moda, as pessoas estão quebrando a cara, porque estão tomando atitudes por sua própria vontade, sem procurar conhecer qual é a vontade de Deus para aquilo. A palavra de Deus nos ensina que o caminho de Deus é perfeito. E Ele é o caminho para todos aqueles que nele confiam. Então, irmãos, se nós confiamos no nome do Senhor, nós temos que dizer: Senhor, aqui está meu caminho, aqui está minha vida, aqui está meu futuro, aqui está minha casa, meus sonhos, meus planos. Senhor, eu quero que o meu caminho seja o teu caminho, que a minha vontade seja a tua vontade. Afinal de contas, o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, nos ensinou que deveria ser assim. Quando Ele disse, na sua oração a Deus, Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Deus não erra. Quem errou fomos nós. Deus não erra. Quem toma atitudes impensadas, sem planejamento, sem orar, colocar os joelhos no chão para saber da vontade de Deus, somos nós. Quando nós oferecemos o nosso dia a Deus, Ele vem e apazigua os nossos sentimentos. Sim. Deus, mesmo sabendo que os nossos sentimentos muitas vezes são de revolta, de tristeza, pela perda ou por alguma coisa na qual nós não alcançamos o objetivo, Ele vem com seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia e apazigua os nossos sentimentos. Aquele sentimento de revolta, de blasfêmia muitas vezes, sim, porque quando as pessoas acham que Deus errou, ela chega a blasfemar contra Deus, e isso é pecado. Quando você blasfemar contra Deus, ficar injuriado, revoltado, você muitas vezes fala até, declara até, publicamente, na tua casa, perante teus filhos, tua esposa, teu esposo, teus amigos, você blasfema contra Deus, quando você se revolta e acha que Deus errou. Eu disse no começo, Deus nunca erra, isso é a lógica, e Deus nunca erra mesmo, isso é lógico, é claro, mas não é assim que nós pensamos em muitas situações da nossa vida, no nosso dia a dia. E eu repito, pecamos por blasfêmia contra Deus, em achar que Deus errou,
que Deus não foi justo, que Deus não foi grato, não foi fiel para conosco. Nós precisamos oferecer o nosso dia para Deus, oferecer a nossa vida para Deus. Nós cantamos aqui toda hora, ofereço minha vida a Deus e outras formas de expressão em que a gente está falando, venha Senhor minha vida oferecer, venha Senhor minha vida oferecer. E quando nós fizermos isso de todo o nosso coração, as coisas vão acontecer de uma forma que nós não queríamos e não desejássemos, mas nem por isso nós vamos dizer que Deus errou. Pelo contrário, nós vamos dizer, Senhor, eu reconheço que Tu és soberano sobre a minha vida, que se eu estou passando por isso aqui hoje, Senhor, é porque Tu tens coisas grandiosas no meu futuro. Deus vem e apazigua os nossos sentimentos de revolta. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Pode acontecer o que acontecer. Podemos perder alguém que nos é próximo, alguém da nossa família. Pode-se perder um filho, pode-se perder um marido, pode-se perder o emprego, perder a esposa. Você pode perder, mas não significa que Deus errou. Repito, isso é consequência do pecado. Contudo, nestas horas, o nosso Deus estará conosco para nos confortar, para nos apaziguar, para nos trazer graça e misericórdia. E aí na história, você vai perceber que aquele servo que vivia dizendo para o rei que Deus nunca erra, também teve a sua vida poupada. Porque ele estava preso, mas se ele estivesse solto, o rei ia levá-lo junto para trabalhar para ele, como servo. E aí o que ia acontecer? Ele poderia ser sacrificado, porque ele era perfeito. Ele não tinha nenhuma falta de dedo. Então, meus amados irmãos, Deus nunca erra. Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Amém? Eu vou concluir lendo em Abacuque, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Depois de Miqueias. Abacuque, capítulo 3. Fica depois de Miqueias, nos livros dos profetas menores, antes de Sofonias. Querem ver como Abacuque não acreditava que Deus errava? Abacuque não tinha essa ideia de que Deus errava. Mas se ele teve também, ele mudou de ideia. E é o que Deus está fazendo conosco hoje aqui. Deus está falando para mim e para você que Ele não erra. A palavra de Deus está nos fazendo lembrar que Deus não erra. E Abacuque cria nisso, e através desse texto nós podemos concluir que Deus não erra. No versículo 17, Abacuque 3, 17 a seguir. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém, irmãos?
Olha, ele está dizendo assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a lavoura não produza nada, ainda que não haja vaca no curral, ainda que eu perca alguém, ainda que eu perca o emprego, ainda que venha uma enfermidade, ainda que eu perca um dedo, ainda que eu perca um braço, as pernas, ainda assim eu louvarei o nome do Senhor. Por quê? Ele está dizendo, porque o Senhor vai me colocar em lugares altos. Amém? E ele cita aqui a figura do cervo, que é aquele animalzinho que é montanhês. O cervo, ele sobe as montanhas nos lugares mais altos, devido à sua agilidade, à sua capacidade. Ele é muito rápido, então ele vai para os lugares altos. Irmãos amados e queridos, pode faltar qualquer coisa na nossa vida, mas não é porque Deus erra, é porque Deus tem um propósito e daqui um pouquinho Ele vai nos colocar nos lugares altos, amém? Porque a palavra diz que Ele é soberano, Ele é soberano, Ele tem poder para fazer isso, amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé e louvar o Senhor com um cântico. Grupo de louvor.